Olá! Como um complemento ao nosso vídeo de missão, eu gostaria de ler uma reportagem, um pedacinho de uma reportagem sobre o mundo secreto do inconsciente do Super Interessante, que eu achei de fundamental importância que todos das vendas entendam, porque às vezes a gente não consegue compreender que por mais que o atendimento tenha sido muito bom, a gente não consegue realizar vendas, ou a gente não consegue envolvimento com o cliente, ou a gente não consegue transmitir toda a nossa, o que a gente quer. Enfim, a gente não consegue realizar a venda. E eu sempre falo o seguinte, que a primeira coisa que a gente precisa entender nas vendas é do produto. Segundo, ter certeza daquilo que a gente está falando. Se a gente não tiver certeza, a gente titubeia. E as pessoas percebem isso. E por último, a gente tem que conseguir fazer todo esse trabalho, mas isso só é possível na medida em que a gente conhece, mas a gente acredita e a gente sabe que o que a gente está propondo é verdadeiro, porque senão não funciona. Então, aqui a história é de um cavalo que acertava todas as perguntas que o seu mestre fazia. E isso virou uma incógnita, né? Então, em 1904, um alemão, ele ficou famoso por suas apresentações com Hans. Ele fazia perguntas de qualquer tipo, inclusive sem pronunciá-las, e o cavalo, inclusive enigmas matemáticos, e o cavalo, com a batida da pata, ele parava na hora da resposta certa, ou ele dava a resposta certa. E ele começou a ser estudado, até que um psicólogo conseguiu entender que o cavalo só acertava quando quem perguntava sabia a resposta. E a resposta para isso é que a gente já existe uma catalogação de mais de 10 mil microexpressões do ser humano, mesmo quando a gente não verbaliza, ou a gente imagina que a gente está conseguindo fingir uma sensação, ou o corpo da gente fala. Então ele termina contando essa história dizendo o seguinte: cavalos também talvez não saibam fazer contas, mas podem ser capazes de ler o inconsciente alheio com mais precisão do que muito humano. Ainda não existe uma fórmula que permita controlar o que dizemos de forma inconsciente. Emitimos sinais inconscientes o tempo todo, a ponto de sermos transparentes até para cavalos. É por isso que é tão difícil fingir. Todo mundo percebe quando achamos que uma festa está meio chata, por exemplo. Mas não vá culpar o seu inconsciente por isso. Se não fosse ele, você sequer conseguiria dançar e conversar ao mesmo tempo. Então, a gente tem que estar inteiro e verdadeiro no nosso trabalho. Obrigada.